Muito bem, alunos do sexto ano. Então, professor Robson, vou dar sequência no vídeo que eu vinha falando com vocês sobre o conceito de matéria. Então, a gente viu que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Disse também para vocês que aquilo que tem massa, né, a gente viu as unidades de medidas mais adotada, e aquilo que ocupa lugar no espaço, então, se ocupa lugar no espaço, ele tem um volume, ó. Vamos imaginar aqui, ó, na seguinte situação que eu fiz, né? Vejam, essa caixa aqui, ela está ocupando lugar no espaço? Sim, mas isso quer dizer então que eu posso colocar algo dentro desta caixa. Então, isso quer dizer que ela tem volume, certo? O que quer dizer que ela tem volume, então? Ó? Ela precisa ter um comprimento, né? Aqui nós temos um comprimento. Ela precisa ter uma largura e ela precisa ter uma altura, tá? Ou seja, ela precisa ser tridimensional. Ela precisa ter comprimento, largura e altura. Aí sim ela vai ter volume, tá ok? Se eu pegar apenas uma superfície, ó, se eu pegar somente essa parte aqui, ó, ela só tem comprimento e altura. Então, isso aqui vai ter apenas área, né? Ou seja, se eu pegar cada face, eu acho que vocês também já estão vendo isso na disciplina de matemática, pode auxiliar no entendimento aí de vocês, né? Se eu pegar só o teto da caixa, só o chão da caixa ou alguma das 4 paredes, vou utilizar essa linguagem mais simples, cada uma dessas faces vai ter apenas área. Falando um pouquinho então sobre volume, né? Quais são as unidades que vocês assim utilizam ou que estão mais presentes no cotidiano de vocês? Provavelmente vocês já viram o L, né, o símbolo de litro, que é bem comum estar presente, e o ml, né, que é o mililitro nesse caso. E aí, como é que a gente faz para transformar de litro para mililitro e de mililitro para litro? Vou utilizar os símbolos, né? Vejam só, 1 litro são quantos mLs? 1000, né? Então veja só, 1 litro, para mim chegar em mLs, eu preciso fazer vezes 1000. E para mim transformar então de ml para litro, eu preciso dividir por 1000, né? Olha só, 1 litro é igual a quantos mLs? Veja só, de litro para ml precisa fazer vezes 1000. Então, se eu fizer 1 vezes 1000, eu vou estar obtendo 1000. Né? Então, satisfaz a nossa condição de que 1 litro equivale a 1000 ml. E o processo contrário, então, seria semelhante a esse. Como eu comentei já então com vocês aqui recentemente, ó, quando eu estou trabalhando apenas com um comprimento, né, com uma única dimensão, a gente tem as unidades em centímetro, metro. Aqui tem outras também, né? Tem decímetro, milímetro, quilômetro, né? Tem outras unidades também. Mas nós aqui vamos utilizar o centímetro e o metro mais constante em nossos estudos. Vejam só, 1 metro são quantos centímetros? 100, né? A régua aí que tem na sala de aula, né, ela tem 1 metro e ao mesmo tempo ela tem 100 centímetros. Então, para mim transformar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. E o contrário, então, vai dividir de centímetro para metro, divide por 100. Quando a gente trabalha com duas dimensões, né, ou seja, duas dimensões quando tem comprimento e largura, ou largura e altura, ou comprimento e altura, a gente trabalha com área. Né? Para a unidade de medida de área, então, ela é a mesma aqui do comprimento, ó, centímetro, centímetro, metro e metro. Só que como a área ela tem duas dimensões, então a gente vai utilizar o centímetro quadrado e o metro quadrado. E a diferença é que, para transformar de metro quadrado para centímetro quadrado, ao invés de a gente multiplicar por 100 com 2 zeros aqui, ó, a gente vai multiplicar por 10.000, ou seja, com 4 zeros aqui.
e de centímetro quadrado para metro quadrado, vai dividir por 10.000. E, além disso, nós temos as unidades de medida de volume. Aqui em cima a gente já viu que dá para usar o ml e o litro. Mas outra unidade bem comum também é o centímetro cúbico e o metro cúbico, né? Vejam só, por que tem 3 aqui em cima? Talvez alguns de vocês já vão saber responder antes mesmo de eu falar, né? Veja, aqui tinha 2 por quê? Porque a gente utilizava 2 dimensões. Aqui é um 1 invisível que está porque a gente utiliza uma dimensão. E no volume aparece 3 por quê? Porque para mim calcular o volume da caixa aqui, eu preciso multiplicar o comprimento pela largura e pela altura. Então, eu tenho 3 dimensões. Metro vezes metro vezes metro vai gerar metro cúbico ou centímetro cúbico, dependendo da unidade que eu vou estar utilizando. E vejam só, a diferença do centímetro quadrado para o centímetro cúbico aqui, ó, é que aumentou mais 2 zeros. Então, percebam que sempre está aumentando 2 zeros ali, ó, né, de acordo com essa transformação. Então, para transformar de centímetro cúbico para milímetro cúbico, a gente vai dividir por 1 milhão. E de metro cúbico para centímetro cúbico, multiplicar por 1 milhão. Mas esses valores aqui, mais para frente vocês vão estudar isso de modo um pouquinho mais, um pouquinho diferente e um pouquinho mais complexo também. São algumas noções. Então, veja, nós falamos que o volume pode ser medido em ml litro aqui, né, nessas unidades, e também pode ser utilizando o expoente 3, centímetro cúbico e metro cúbico. Por fim, então, aqui eu trago alguns valores e transformações comuns, né, de ocorrer em nosso cotidiano. Então, vejam só, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar uma caixa de 1 centímetro de comprimento por 1 centímetro de largura e por 1 centímetro de altura, bem pequenininha mesmo, né? Quase bem minúscula, o que é que a gente vai ter? 1 ml. Né? Então, se eu construir uma caixa com 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de altura, eu vou ter 1 centímetro cúbico. E dentro desta caixa vai caber 1 ml. E uma outra unidade bastante utilizada é esta aqui, ó, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. O que isso quer dizer? Essa aqui é mais comum ainda no nosso cotidiano, né? O que isso quer dizer? Que se eu construir uma caixa de 1 metro de comprimento por 1 metro de largura por 1 metro de altura e encher ela de algum líquido ou alguma coisa, eu vou ter 1 metro cúbico ou 1.000 litros neste caso. Alguns exemplos que são utilizados nisso aqui é para comprar, por exemplo, areia. Quando compra-se 1 metro cúbico de areia, né, o que acontece? Eles estão te vendendo a quantidade de areia suficiente, né, ou que caiba dentro de uma caixa de 1 metro de comprimento por 1 metro de largura e 1 metro de altura. Então, várias coisas são vendidas nessa forma, né? Ok?